De Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou ontem um novo medicamento para o tratamento de diabetes tipo 2 aqui no nosso país. É o Mounjaro, que ele já está liberado lá na Europa, também nos Estados Unidos, e tem a atuação parecida ao famoso aqui no Brasil, Ozempic. Ele é bastante conhecido por conta de resultados aí também fora, do tratamento da diabetes. Resultados considerados superiores no caso do Mounjaro no controle da glicemia e também o açúcar, para a diminuição do açúcar no sangue e a redução do peso. O remédio também será aplicado por injeções semanais, então da mesma forma que acontece com o Ozempic. Mas a gente bem sabe que esses medicamentos muitas vezes também são receitados para quem não tem diabetes, mas quer emagrecer. E como o Mounjaro teve esses resultados positivos para a perda de peso, a gente trouxe aqui no estúdio a Silmara Leite, que é endocrinologista e vai tirar as nossas dúvidas a respeito desses medicamentos. Inicialmente para diabetes, Silmara, mas usados para emagrecimento. Eles podem realmente fazer efeito para isso? Nós somos de um centro de pesquisa aqui em Curitiba que participamos do desenvolvimento do Mounjaro. Então, nós fizemos parte de um dos estudos para diabetes e 2 estudos para obesidade. Então, inicialmente, vai acontecer como aconteceu com o Ozempic, que houve a primeira aprovação para o tratamento do diabetes e depois veio a aprovação este ano com o nome de Wegovy para o tratamento da obesidade. Então, por que foi primeiro liberado para diabetes? Porque os resultados com os pacientes de diabetes já somam mais de 19 mil pessoas no mundo participando dessas pesquisas, mostrando resultados como, por exemplo, a remissão da doença em até metade dos pacientes que fizeram parte dessas pesquisas. Então, isso é bastante relevante. Silmara, a preocupação é sempre do uso, no caso do Ozempic, agora do Mounjaro também, para o emagrecimento, por exemplo, sem o acompanhamento de um especialista. Isso não pode acontecer, né? Olha, de jeito nenhum, porque esses medicamentos, eles são agonistas de hormônios intestinais. Como todo remédio, não existe um remédio perfeito. Ele tem também os seus efeitos colaterais. Então, tanto um como o outro, o Mounjaro, ele faz a ação de 2 hormônios intestinais, o GIP e o GLP-1, enquanto que o Ozempic é apenas GLP-1. Então, por isso que Mounjaro vem com uma perspectiva de haver uma potência ainda maior, porque ele é dual, ele atua como 2 medicamentos. Tanto um como o outro, você pode ter uma colicistite aguda, ou seja, a sua vesícula pode inflamar, ter cálculos por conta mesmo de uma perda de peso mais rápido. Você também pode ter como um efeito colateral pancreatite, é uma coisa que tem que ter alerta, porque esses medicamentos tanto regeneram o pâncreas, que até entre remissão à doença, mas ele está mexendo no pâncreas. O pâncreas pode acabar inflamando. Se você está usando isso sem uma orientação, sem um acompanhamento, isso pode se tornar uma emergência. Então, necessariamente, você deve acompanhar com um especialista. Até eu queria saber como é que eu posso saber, repetindo o saber aqui, se eu posso tomar esse medicamento para emagrecer, mesmo sem ter diabetes. Como é que eu vou fazer? Como eu lhe disse, nós participamos já de 2 estudos com essa medicação para avaliação na obesidade. As perdas de peso são muito significativas. Realmente chegam perto aos resultados da cirurgia bariátrica. Então, vai ser possível usar para obesidade desde que você tenha a indicação, que seja avaliado se você não tem a contraindicação. Agora, Silmara, alguém que está nos acompanhando, por exemplo, faça uso do Ozempic, seja para o emagrecimento, seja por conta da diabetes. Já fica pensando, será que eu deveria trocar de medicamento? Tem que pensar isso? Tem que procurar um especialista para avaliar essa possibilidade? Veja bem, o medicamento foi aprovado pela Anvisa. Não significa que ele está comercializado. Ainda vem a próxima etapa para comercialização. Eu já devo pensar em trocar? Olha, cada um tem o seu medicamento. Vai ter pessoas que vai se adaptar com o Ozempic e não com o Mounjaro e vice-versa.
O que eu pergunto para o meu médico? Eu vou lá no endocrinologista, como você, ou no endocrinologista, e faço que perguntas para saber se eu vou poder usar esse medicamento ou não, tanto o Mounjaro, né, como o próprio Ozempic, continuar utilizando. Você, por exemplo, está com uma obesidade e diabetes e você quer saber se você pode usar a medicação. Bom, a primeira coisa, se você não tem uma contraindicação, como por exemplo, você já tem cálculo de vesícula, o seu risco de acabar tendo uma emergência com essas medicações é grande. É melhor você não usar, optar por outras medicações. Se você tem doença de refluxo, os principais efeitos colaterais, tanto de um como de outro, são náusea, né? Enjoo de estômago, refluxo, porque ele diminui o esvaziamento gástrico, assim como diarreia ou obstipação, porque são hormônios intestinais. Então, quando você vai ver se você tem indicação, o médico vai avaliar se você não tem contraindicação. Porque, a princípio, um medicamento que pode reverter o seu diabetes, simplesmente tirar você, fazer uma remissão do diabetes, é sensacional, vai mudar a história natural desta doença. Ele precisa ser, na realidade, acessível para que isso seja impactante a nível populacional. O que você precisa saber, então, é se você não tem contraindicação, se é seguro para você. Silmara, a comparação é feita aí com o Ozempic, né? A gente está falando muito sobre isso aqui e você já pontuou que houve a aprovação por parte da Anvisa, mas ainda não existe a comercialização. Mas a gente já consegue ter uma ideia dos custos desse medicamento, porque quem já procurou o Ozempic bem sabe que é um medicamento caro, sim. O Mounjaro, a gente tem alguma expectativa de que ele tenha um valor um pouco mais acessível ou não? Nós não sabemos, porque entre a aprovação da Anvisa e comercialização, o processo é justamente a resolução de qual o custo desta medicação para que seja acessível para a população brasileira. Silmara, geralmente, né, as pessoas que usam o Ozempic para emagrecer, elas falam que há um efeito sanfona, depois que param de utilizar, engordam de novo. Por que isso acontece? Realmente acontece ou é caso isolado? Então veja, tanto a pessoa com diabetes tipo 2 quanto a pessoa com obesidade, o que nós sabemos hoje é que o efeito desses hormônios intestinais está reduzido. Então, você não tem como se você tivesse diabetes dependente de insulina. Se você tirar a insulina dessa pessoa, ela não vai ter a descompensação do diabetes? O diabetes é uma doença crônica. A obesidade é uma doença crônica. O medicamento é para uso contínuo. Não é um medicamento para você usar e vestir aquele vestido para ir naquela festa. Ele é um medicamento para o tratamento de duas doenças: diabetes tipo 2 e obesidade. É um tratamento de longo prazo. A gente estava até acompanhando ali nas imagens que o Ozempic tem aplicação injetável, né, que acontece ali na região da barriga. O Mounjaro acontece da mesma forma? Qual que é o intervalo das aplicações? Também uma vez por semana e mais fácil, porque na realidade são canetas de aplicação única. Aplica e descarta. Muita gente querendo saber, Silmara, a respeito aí dos custos, dos valores, se isso um dia poderá chegar ao SUS, por exemplo. Tudo isso são dúvidas que nós, pesquisadores, também temos. Nada tem sentido se a gente não puder salvar a vida das pessoas. Então, da maioria das pessoas. A acessibilidade é alguma coisa muito importante. Vale muito dizer que a aprovação, neste momento, é para diabetes tipo 2, porque os estudos para obesidade estão em andamento. Então, a aprovação atual é para diabetes tipo 2 com obesidade. Ou seja, é preciso aguardar um pouco para entender como é que esse medicamento também vai funcionar no emagrecimento, né, doutora? Exatamente. Mas é normal que esses medicamentos eles sejam testados e depois, na sequência, aprovados para emagrecer também? Na realidade, você tem um número de estudos exigidos para que você tenha essa aprovação. Então, esta aprovação para diabetes tipo 2 incluíram 19 mil pessoas. São milhares de pessoas que já fizeram parte das pesquisas. É muito
importante para nós aqui em Curitiba, fazemos parte desses estudos mundiais e que a gente já tem essa segurança com essa medicação. No caso do Ozempic, por exemplo, ele existe já existe essa regulamentação para o uso no emagrecimento. Sim, recentemente saiu o resultado do estudo SELECT e esse estudo mostrou uma redução de 20% de mortalidade em pessoas obesas, sem diabetes, que tinham doença cardiovascular. É um estudo que trouxe um resultado muito interessante. Então, ele está estudado para pessoas sem diabetes. Silmara, Ozempic, também esse Mounjaro, eles são nomes para venda, né? Não são os princípios ativos. Existem outros princípios ativos que também funcionam para a mesma aplicação, né? Tanto para diabetes tipo B2, né? Quanto para emagrecimento. Sim. Então vamos lá. O Mounjaro é o tirzepatide. Esse é o nome da molécula. O Ozempic, ele é a semaglutide. E nós temos a liraglutide, que é diário. Já está comercializado para diabetes como Victoza, para obesidade como Saxenda. Então, são todos da mesma classe. Nós também temos o dulaglutide, que é a de aplicação semanal, mas que nesse momento está em falta na praça. Então, a classe terapêutica chama-se agonista de GLP-1, semaglutide, liraglutide e dulaglutide. O tirzepatide, a classe é dual, porque ele é agonista de GLP-1 e do GIP. Então, ele faz ação de 2 hormônios intestinais. Cada um desses medicamentos tem indicação para um tipo de paciente. O endocrinologista é quem tem que acompanhar e receitar. Exatamente. Na dúvida, não procurar na internet, aquela coisa de buscar para ver esse remédio eu quero ele e nunca comprar fora de receituário do médico, né? Exatamente. Infelizmente, esses medicamentos como o Ozempic são vendidos sem receita. Não deveria, porque a vigilância farmacológica feita pelo médico é muito importante. E o Mounjaro, que teve a aprovação da Anvisa agora, a gente tem já uma ideia de em quanto tempo ele deve começar a ser utilizado em pacientes aqui no nosso país? Em quanto tempo ele vai chegar nas farmácias, por exemplo? É muito difícil você prever isso, porque tudo depende do que vai nos próximos passos da Anvisa com a indústria para chegar em um acordo sobre o valor com acessibilidade. Nos Estados Unidos e na Europa ele já é bastante utilizado. Já está comercializado há algum tempo. Por que demora um pouco mais para chegar, por exemplo, ao Brasil aqui, como é o caso? Europa e Estados Unidos já utilizando. Porque os nossos regulatórios têm os seus tempos, não é? Então, nos Estados Unidos e na Europa, os regulatórios têm tempos diferentes dos nossos. Doutora Silmara Leite participando aqui com a gente. Doutora, muito obrigada por ajudar a gente a entender um pouquinho desse mundo aí dos estudos, das pesquisas e desse novo medicamento que em breve deve chegar também aqui à utilização no nosso país. Agradeço muito a oportunidade. Acho que nós estamos passando por uma nova fase da medicina e é muito importante divulgações como essa de hoje. Obrigada, doutora.